da segunda reunião ordinária de outubro. Peço que todos fiquem de pé para a nossa oração de costume. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Iluminai-nos, guardai-nos. Eu vou estar pedindo a nossa secretária Ádia para estar fazendo a chamada, por favor. Adriano Duarte de Oliveira Rocha. Presente. Geraldo Marcos dos Santos. Presente. Gilber Rodrigues da Silva. Presente. Maria Soares de Souza. Presente. Maria Sueli da Silva Santos. Presente. Pierre Gomes Tempone. Presente. Cirlânio Inácio de Souza. Presente. Welton Flávio Arcanjo. Presente. Wesley Regis de Souza. Presente. Tendo o número suficiente, eu declaro aberta a segunda reunião ordinária de outubro. Quero só fazer uma observação, que a nossa reunião hoje atrasou um pouco, mas por uma causa justa e importante. A gente recebeu aqui os professores, a diretoria, a presidente da CRES São Francisco, veio trazer um projeto aqui, de uma obra que eles estão querendo executar lá, e fez uma apresentação também com as crianças. E também que essa reunião vai ser gravada, que a gente teve um problema com a queda da internet, aí ela vai ser gravada e daqui a pouquinho, assim que voltar, vai ser disponibilizada nas redes sociais da Câmara. Algum ofício, alguma indicação? Então, a gente já vai aqui para a ordem do dia. Temos o projeto de lei número 265/025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e dá outras providências. Vou estar pedindo a nossa secretária da mesa, Maria Sueli, para estar lendo o projeto. Boa noite a todos. Projeto de lei número 265, de 29 de setembro de 2025. Artigo 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual do município de Santa Maria do Suaçuí para o período de 2026 a 2029, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 2º. O Plano Plurianual tem como diretrizes: 1. Promoção do desenvolvimento sustentável e solidário. 2. Realização de políticas públicas para a cidadania, afirmação dos direitos e da justiça social. 3. Efetivação da democracia, da qualidade da gestão pública e a ampliação da participação popular. Artigo 3º. Os objetivos estratégicos a serem alcançados pelo plurianual são: 1. Estimular a geração de trabalho e emprego em vários setores da economia local, através do incentivo ao empreendedorismo, a fim de promover a geração e distribuição da renda. 2. Implementar política municipal de abastecimento alimentar capaz de estimular a produção diversificada da agropecuária, a fim de incidir na geração de renda e empregos no campo, com atenção especial para a agricultura familiar. 3. Qualificar a infraestrutura urbana e rural, especialmente para resolver problemas estruturais pela intervenção em pontos estratégicos. 4. Promover o comprometimento de agentes públicos e privados com a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais por meio de estratégias de desenvolvimento sustentável. 5. Estimular o desenvolvimento científico e tecnológico a fim de criar as bases para transformar o município em polo de referência. 6.
garantir o direito humano à saúde por meio de promoção de políticas públicas que efetivem o acesso universal aos serviços e ações em saúde desenvolvidos com qualidade e para efetivar a realização do Sistema Único de Saúde. 7. Garantir o direito humano à educação por meio da promoção de políticas públicas que efetivem a educação básica com mediação para a aprendizagem e o exercício da cidadania. 8. Garantir o direito à assistência social por meio da promoção de política pública articulada e coordenada que promova e proteja com prioridade os segmentos sociais em situação de maior vulnerabilidade. 9. Garantir o direito à acessibilidade e à mobilidade por meio de ações e serviços adequados e que promovam a integração cidadã aos vários espaços urbanos. 10. Garantir o direito humano à moradia adequada com atenção especial às populações de menor renda, atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social. 11. Garantia do direito humano ao desenvolvimento artístico e cultural por meio de políticas públicas de promoção da cultura popular, do desporto e do lazer. 12. Contribuir com a promoção do direito de viver livre da violência por meio de ações de integração comunitária e de articulação das ações de segurança pública com cidadania. 13. Garantir o direito à cidade por meio de mecanismos de participação da população nas definições sobre planejamento urbano e de inclusão de populações residentes em áreas de risco. 14. Consolidar o município como polo regional com presença forte e estratégica nos fóruns e instâncias regionais e estaduais. 15. Promover o acesso amplo e transparente à informação pública, a fim de fortalecer o exercício da cidadania e da participação democrática. 16. Garantir a participação qualificada, permanente e consistente da cidadania na definição e na implementação de políticas públicas municipais. 17. Oferecer serviços públicos qualificados para a garantia de direitos da cidadania por meio da criação de condições físicas, de pessoal e de controle administrativo e financeiro. 18. Garantir recursos financeiros para a implementação das prioridades políticas municipais por meio do incremento do orçamento público com receitas próprias e com captação junto a órgãos federais e estaduais. Artigo 4º. Os programas de ação da administração pública municipal constantes desta lei constituem os instrumentos de organização das ações a serem desenvolvidas pelo Poder Público Municipal no período compreendido deste plano plurianual. Artigo 5º. As metas físicas estabelecidas para o período do plano plurianual constituem-se em limite de programação a ser observado em cada lei de diretrizes orçamentárias e em cada lei orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais. Artigo 6º. Os valores consignados a cada ação são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas em cada lei de diretrizes orçamentárias e em cada lei orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais. Artigo 7º. Os recursos que financiarão a programação constante no plano plurianual são oriundos de fontes próprias do município, de suas autarquias e fundações, das transferências constitucionais, das operações de crédito firmadas, dos convênios com o Estado e a União e de parcerias com a iniciativa privada. Artigo 8º. A inclusão de novos programas, bem como a exclusão ou alteração dos programas definidos nesta lei, serão propostos pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou de revisões específicas. Parágrafo 1º. Os projetos de lei de revisão anual, se necessários, serão encaminhados à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro dos exercícios de 2027, 2028 e 2029. Parágrafo 2º. As leis de diretrizes orçamentárias, ao estabelecer as prioridades para o exercício seguinte, poderão promover ajustes
no plano plurianual, desde que guardem consonância com suas diretrizes estratégicas e com seu cenário de financiamento, mantendo-se os ajustes efetuados nos exercícios subsequentes. Parágrafo 3º. Considera-se alteração de programa. 1. Modificação da denominação do objetivo do público-alvo e dos indicadores e índices. 2. Inclusão ou exclusão de ações e produtos. 3. Alteração de título da ação orçamentária, do produto, da unidade de medida, das metas e custos. Parágrafo 4º. As alterações do plano plurianual resultantes da mudança do cenário de financiamento deverão ser objeto de projeto de lei específico a ser encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente com a devida justificação. Artigo 9º. As codificações de programas e ações deste plano serão observadas em cada lei de diretrizes orçamentárias, em cada lei orçamentária anual e em seus créditos adicionais, assim como nas leis de revisão do plano plurianual. Parágrafo único. Os códigos a que se refere este artigo prevalecerão até a extinção dos programas e ações a que se vinculam. Artigo 10. Somente poderão ser contratadas operações de crédito para o financiamento de projetos que estejam especificados no plano plurianual, observados os montantes de investimento correspondentes. Artigo 11. O plano plurianual e seus programas serão permanentemente acompanhados e anualmente avaliados. Parágrafo 1º. O acompanhamento da execução do plano plurianual será feito em base na evolução da realização das ações previstas para cada programa, tendo para tal como subsídios, entre outros, o plano gerencial de execução e as informações de execução físico-financeira fornecidas pelos responsáveis pela execução. Parágrafo 2º. A avaliação do plano plurianual será realizada com base nos objetivos do desempenho dos indicadores previstos em cada programa e no atendimento das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas pelos responsáveis pela execução e informadas à secretaria responsável nos termos estabelecidos nesta lei e outras determinações complementares operacionais. Parágrafo 3º. Para o atendimento do disposto neste artigo, o Poder Executivo instituirá sistema de acompanhamento e de avaliação do plano plurianual sob a coordenação da secretaria responsável. Parágrafo 4º. O Poder Executivo elaborará e dará ampla publicidade ao relatório de avaliação do plano plurianual, que conterá pelo menos 1. Análise das variáveis que embasaram a elaboração do plano, explicitando, se for o caso, as razões das diferenças entre os valores previstos e realizados. 2. Demonstrativo por programa e por ação da execução física e financeira do exercício anterior e acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos se oriundos do orçamento fiscal, das operações de crédito, dos convênios com Estado e União ou de parcerias com a iniciativa privada. 3. Demonstrativo por programa e para cada indicador do índice alcançado ao término do exercício anterior, comparado com o índice final previsto para o final do quadriênio. 4. Análise por programa da possibilidade e alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas fiscais, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias. Artigo 12. O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade civil organizada no acompanhamento, na avaliação e na revisão do plano plurianual nos termos da legislação municipal. Artigo 13. Os órgãos responsáveis pelos programas e ações indicarão servidores que se responsabilizarão pela execução e pelo fornecimento de informações necessárias ao monitoramento da execução e à avaliação do plano. Artigo 14. Os servidores responsáveis pela execução dos programas deverão: 1. Elaborar plano gerencial de execução dos programas e submetê-los à apreciação pela Secretaria Municipal responsável.
2. Registrar, na forma determinada pela Secretaria Municipal responsável, as informações referentes à execução física e financeira dos programas e ações. 3. Elaborar periodicamente relatórios de monitoramento e, anualmente, relatórios de avaliação a serem encaminhados à Secretaria Municipal responsável até o dia 31 de maio do exercício subsequente. Artigo 15. O Poder Executivo divulgará por meio eletrônico no portal da transparência da Prefeitura Municipal a íntegra desta lei, bem como as alterações consolidadas e os relatórios anuais no prazo de até 60 dias após sua respectiva aprovação. Artigo 16. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026. Artigo 17. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí, 30 de setembro de 2025. Prefeito Municipal Elias Silveira Godinho. Mensagem. Santa Maria do Suaçuí, 30 de setembro de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, para os efeitos legais, submetemos à deliberação dessa Câmara Municipal a seguinte matéria. Projeto de lei. Ementa dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029. Justificativa. O presente projeto de lei apresenta a proposta do plano plurianual para o período 2026-2029, PPA 2026-2029. Nele são estabelecidos as diretrizes, objetivos, programas e ações da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, além das relativas aos programas de duração continuada. A elaboração do PPA 2026-2029 segue as normas legais vigentes e as estruturas formais de apresentação adotadas pelos governos federal e estadual, a fim de dar maior proximidade às propostas dos demais entes da federação. A formulação do PPA 2026-2029 partiu do diagnóstico da situação socioeconômica e financeira do município, do programa de governo apresentado pela posição política legitimamente eleita e empossada para o mandato 2025-2028, o histórico evolutivo dos planos anteriores à sua aplicação. Assim, a proposta teve sua construção sustentada em uma base de planejamento estratégico do governo municipal. A elaboração contou com a participação direta de todos os órgãos da administração direta e indireta dos poderes executivo e legislativo municipal. Este processo resultou na formulação da visão, da missão, dos valores, das diretrizes, dos programas e das ações estratégicas a serem implementadas no período de governo compreendido neste PPA e que são expressos no projeto de lei e em seu anexo. O Plano Plurianual é considerado o principal instrumento de planejamento da administração pública, uma vez que demonstra as ações governamentais de médio prazo do poder público. As despesas de capital que constituem os investimentos da administração pública estão demonstradas em seus programas, objetivos e ações, definindo-se os objetivos e ações com metas físicas e financeiras, constituir-se-ão em prioridades de cada exercício por meio da Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, os recursos necessários para cada ação serão estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, conforme a orientação federal. A Lei de Responsabilidade Fiscal reforçou a necessidade de articulação entre esses três documentos, na medida em que a execução das ações governamentais passa a estar condicionada à demonstração de sua compatibilidade com os instrumentos de planejamento, plano plurianual, Lei de Diretrizes e Orçamentárias e Lei de Orçamento. Os artigos 16 e 17 da Lei de Orçamento, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento. Os artigos 16 e 17 determinam que a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarreta em aumento de despesas, bem como aumento de despesas de caráter continuado, devem estar compatíveis com o PPA e com a LOA. A base legal para a construção do plano plurianual está
consubstanciada na Constituição da República, especificamente no artigo 165, que dispõe sobre o conteúdo do PPA, e no artigo 167, que veda o início de investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem que tenha sido incluído no PPA ou previsto em lei específica. No que se refere à legislação infraconstitucional, o PPA atende ao que dispõe a Lei Federal número 4.320/1964, artigos 23 e 26, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000. Nesses termos, dentro dos objetivos de planejamento municipal, o plano plurianual deve definir com clareza as metas e prioridades da administração e os resultados esperados, organizar em programas as ações que resultem em incremento de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade, estabelecer a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas e a orientação estratégica de governo, possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais seja coerente com as diretrizes e metas do plano, facilitar o gerenciamento da administração através de definição de responsabilidades pelos resultados, permitindo a avaliação do desempenho dos programas, dar transparência à aplicação de recursos e aos resultados obtidos. Para que esses objetivos sejam concretizados, é importante que a implantação do PPA considere a orientação estratégica do governo com as possibilidades financeiras do município e com a capacidade operacional das secretarias municipais, considerando a existência de gerenciamento dos programas e a integração da LDO e da LOA. O setor de planejamento é responsável pela consolidação e formatação das peças orçamentárias do município. Nesse sentido, a metodologia utilizada sustenta-se na definição dos objetivos estratégicos de governo, sendo que cada órgão orçamentário, secretarias, autarquias e fundações, apresentou seu programa de investimentos para os próximos 4 anos, estando presente as suas necessidades de investimentos e a capacidade financeira de cada um e do município, em caso de suprimento de recursos. O planejamento das ações do governo municipal através do PPA 2026-2029 pode ser considerado um conjunto interdependente e complexo de objetivos cuja consecução, numa conjuntura de recursos financeiros escassos, não pode dispensar uma visão estratégica de governo clara e objetiva, baseada em um cenário fiscal realista que orientará posteriormente programas e projetos estruturantes capazes de produzir os resultados desejados através da mobilização de recursos. A elaboração dessa estratégia teve como pressuposto a orientação de se considerar todas as iniciativas recentes de planejamento do município. Deste modo, o presente plano insere-se em um contexto de busca de diálogo entre governo e sociedade, de modo a contemplar uma ampla parceria entre o Poder Executivo, Poder Legislativo, sociedade, trabalhadores e empresários, condição esta essencial para que se possam desenvolver planos e projetos transformadores do contexto atual. No processo de planejamento das ações, é de conhecimento geral que a concretização da visão de futuro não ocorrerá de maneira espontânea. O alcance do futuro desejado depende das escolhas imediatas e de um esforço de planejamento e implementação, que envolva os principais atores da sociedade nas esferas públicas e privadas para realizar as mudanças almejadas. As diretrizes do PPA 2026-2029, espelhadas nas diretrizes e objetivos estratégicos, são desdobradas em um conjunto de estratégias e estas em programas e ações consistentes com os desafios atuais e com as potencialidades do município. A elaboração de indicadores e metas permite avaliar a evolução da ação de governo para os próximos anos, constituindo-se em um importante avanço na direção de orientar o esforço da administração pública para a busca de resultados, permitindo o efetivo acompanhamento e controle social da aplicação dos recursos destinados às políticas públicas. Para a apuração dos valores para os próximos exercícios, foram realizados estudos e projeções com base na arrecadação
até junho de 2025, acrescentando-se as estimativas de arrecadação para o período de julho a dezembro de 2025, acrescida das expectativas de inflação calculada pela média apurada entre o IPCA e IGP-M2 e da variação do Produto Interno Bruto, PIB. Desta forma, apresentamos um plano de investimentos para os próximos 4 anos, calcado na realidade social e econômica, na proposta de governo, na consulta popular e na avaliação do Poder Legislativo, buscando a interação de seus objetivos com as necessidades e as aspirações da população. Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí, 30 de setembro de 2025. Obrigado, Sueli. Esse projeto vai ser encaminhado para as comissões competentes, né, para apreciação. Seguindo aqui a ordem do dia, temos o projeto de lei número 266/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria do Suaçuí, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. Vou estar pedindo a nossa secretária da mesa, Maria Sueli, para estar lendo o projeto. Projeto de lei número 266/2025. O prefeito municipal de Santa Maria do Suaçuí, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria do Suaçuí, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2026, compreendendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social, referente aos poderes do município. Artigo 2º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social do município estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2026 em R$ 78.236.000, discriminados pelos anexos integrantes desta lei. Artigo 3º. A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento. Esses anexos se encontram no portal de transparência do município. Artigo 4º. A despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros, programas de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei e na forma dos quadros abaixo. Artigo 5º. As receitas e despesas municipais se comportaram na forma do anexo 1, Lei número 4.320/64, quadro abaixo. Esse anexo se encontra no portal Transparência do município. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do valor total do orçamento nas dotações que se fizerem insuficientes durante a execução orçamentária de 2026, podendo, para tanto, utilizar-se 1. De anulação parcial ou total de dotações, conforme dispõe o artigo 43 da Lei nº 4.320/64. 2. Do excesso de arrecadação efetivamente realizado. 3. Do superávit financeiro apurado no exercício anterior. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado: 1. A abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2026, utilizando a totalidade do produto de operação de crédito autorizado. 2. Abrir créditos suplementares às dotações do orçamento oriundas de créditos especiais que se fizerem insuficientes durante a execução orçamentária de 2026, podendo, para tanto, utilizar-se das fontes previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 6º. 3. Proceder à criação de novas fontes de recursos nas receitas e despesas cuja previsão inicial não contemplou.
4. Realizar alteração de saldo nas fontes de recursos consignadas no mesmo elemento de despesa, sem prejuízo ao índice de suplementação aprovado no caput do artigo 6º. 5. Proceder à criação de naturezas de despesas nas ações constantes na Lei Orçamentária Anual. Artigo 8º. O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a 1. Atender a insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de dotação. 2. Atender a modificação de valores entre elementos de despesa da mesma modalidade de aplicação nos termos do parágrafo 3, inciso 5, do artigo 1º da Decisão Normativa número 02/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, devendo ser considerada alteração gerencial. Artigo 9º. O prefeito municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário, conforme disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO/2026. Artigo 10º. Em cumprimento à Instrução Normativa número 7, de 11 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, acompanha a proposta orçamentária para 2026 o quadro de detalhamento de despesa, com especificação de elementos de despesa, ficando preservado o detalhamento da despesa até o nível de modalidade de aplicação para os demais anexos que integram esta lei. Artigo 11º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 12º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Santa Maria do Suaçuí, Minas Gerais, 30 de setembro de 2025. Elias Silveira Godinho, prefeito municipal. Mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, submeto à elevada deliberação o texto do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria do Suaçuí, Minas Gerais, para o exercício de 2026. Este projeto foi elaborado observando-se as normas legais vigentes, em especial a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e está compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, com o objetivo de equilibrar as contas públicas e evitar o seu engrandecimento na elaboração da LOA 2026, foram utilizados os seguintes critérios: revisão dos programas, a fim de permitir melhor compreensão do orçamento a partir da identificação do gasto público; reestruturação orçamentária através da revisão de todas as funções, subfunções, programas, ações e os elementos de despesa; prioridade à manutenção dos serviços à comunidade e aos investimentos que ampliem e melhorem sua qualidade de vida. A fim de garantir o equilíbrio orçamentário, o atual ordenamento impõe limites e condições à gestão do dinheiro público, quer para determinadas despesas, quer para o endividamento. Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do município, como também a maior capitalização, haja vista que a política econômica financeira do município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes. Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção, que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Para o exercício de 2026, a receita foi estimada em R$ 78.236.000. Foram considerados também, para a elaboração da proposta orçamentária, os convênios firmados e em fase de negociação com entidades governamentais federais, estaduais e instituições privadas destinados à execução de melhorias das vias públicas da municipalidade, melhorias habitacionais, ampliação das unidades de saúde, educação, cujo valor montante soma-se na expectativa da concretização dos créditos.
Dando continuidade aos programas existentes nas leis orçamentárias de exercícios anteriores, o Executivo tem como prioridades para o exercício 2026 as iniciativas especificadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em cumprimento às disposições do artigo 2º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, encaminhamos os demais anexos que integram a Lei de Orçamento. No ensejo, renovo e a seus ilustres pares ou as expressões do mais elevado apreço e especial consideração. Atenciosamente, Santa Maria de Suaçuí, 30 de setembro de 2025. Prefeito Municipal Elias Silveira Godinho. Sueli, muito obrigado. Esse projeto também vai ser encaminhado às comissões competentes para apreciação. Seguindo a ordem do dia aqui, temos o projeto de lei número 267/2025, que dispõe sobre denominação oficial de rua, que menciona e dá outras providências. Esse projeto já foi lido na reunião passada. Pergunto aos colegas se pode ser feita a dispensa. Eu vou estar pedindo a nossa secretária para estar lendo os pareceres das comissões. Parecer da reunião conjunta das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Obras e Serviços Públicos Municipais sobre o projeto de lei número 267/2025, que dispõe sobre denominação oficial de rua, que menciona e dá outras providências. 1. Da aplicabilidade de reunião conjunta das comissões permanentes. De autoria do vereador Wesley Regis de Souza, referido projeto de lei foi protocolado na Secretaria Executiva desta Câmara Municipal e tem como objetivo a denominação oficial de rua que menciona e dá outras providências, o qual foi encaminhado a essas comissões acima identificadas, após exame preliminar da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, por determinação do presidente desta Casa, para análise e parecer nos termos dos artigos 84, 85 e 86, todos do regimento interno desta Casa. A presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que preside esta reunião ordinária conjunta das comissões permanentes, após realização do exame preliminar da proposição acima e verificando haver número legal dos membros das comissões competentes, declara aberta a reunião conjunta, nos termos da resolução número 01/2025. Relatório geral. O autor da proposição em tela, nos termos do regimento interno e da legislação municipal, encaminha para análise e parecer pelas comissões competentes e posterior deliberação pelo plenário desta Casa o presente projeto de lei que dispõe sobre denominação oficial de rua que menciona e dá outras providências. É, em síntese, o relatório. Parecer dos relatores. Os relatores das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Obras e Serviços Públicos Municipais, em reunião conjunta ordinária realizada em 17 de outubro de 2025, verificando que a proposição em estudo se encontra em harmonia com os dispositivos contidos na legislação vigente, bem como no regimento interno desta Casa, opinam pela aprovação do projeto de lei número 267, de 3 de outubro de 2025. É o parecer dos relatores. Estes relatores, diante dos argumentos acima expostos e demais disposições aplicadas à matéria, opinam pela aprovação do projeto de lei número 267/2025. É como votam os relatores. Sala das Sessões, 17 de outubro de 2025. Vereador Júper Rodrigues da Silva, PT. Vereador Pierre Gomes Temponi, MDB. Conclusão. O vereador Adriano Duarte Oliveira Rocha, MDB, da análise do processo e considerando os argumentos acima expostos pelos relatores das comissões competentes, acompanha o parecer unânime dos relatores e vota pela aprovação do projeto de lei número 267/2025. O vereador Elton Flávio Arcanjo, PSDB, da análise do processo e considerando os argumentos acima expostos pelos relatores, acompanha o parecer unânime dos relatores e vota pela aprovação do projeto de lei número 267/2025. A vereadora Maria Soares de Souza, União Brasil, da análise do processo e considerando os argumentos acima expostos pelos relatores, acompanha o parecer unânime dos relatores e vota pela aprovação do projeto de lei número 267/2025.
As comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Obras e Serviços Públicos Municipais, em reunião conjunta, realizada nesta data, opinam pela aprovação por unanimidade do projeto de lei número 267/2025, que dispõe sobre a denominação oficial de rua que menciona e dá outras providências, emitindo o parecer 001/2025, favorável à aprovação do projeto acima na forma apresentada. Votaram nesta sentada os vereadores Gilber Rodrigues da Silva, PT, Pierre Gomes Tempone, MDB, Adriano Duarte de Oliveira Rocha, MDB, o Elton Flávio Arcanjo, PSDB, e a vereadora Maria Soares de Souza, União Brasil. Senhor presidente, submeta-se à apreciação dos nobres pares o referido projeto de lei para discussão e votação em segundo turno, nos termos do artigo 183, incisos 1 e 2 do Regimento Interno. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 17 de outubro de 2025. Obrigado, Sueli. Pierre, seu voto para o projeto de lei 267/2025. Eu aprovo o projeto 267/2025. Kel, seu voto para o projeto de lei 267/2025. Eu aprovo o projeto, presidente. Naim, seu voto para o projeto de lei 267/2025. Voto sim. Doutor Adriano, seu voto para o projeto de lei 267/2025. Voto sim. O Elton, seu voto para o projeto de lei 267/2025. Voto sim. Marcos, seu voto para o projeto de lei 267/2025. Voto sim. Sueli, seu voto para o projeto de lei 267/2025. Meu voto é sim. Maria, seu voto para o projeto de lei 267/2025. Meu voto é sim. Projeto aprovado por unanimidade. Seguindo a ordem do dia aqui, temos o projeto de lei 268/2025, que dispõe sobre a alteração de demonstrativo de metas anuais que integra o anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2026, Lei Municipal 1203, de 14 de julho de 2025. Eu vou estar pedindo aqui a nossa secretária da mesa para estar lendo o projeto. Projeto de lei número 268/2025, de 13 de outubro de 2025. O prefeito municipal de Santa Maria do Suaçuí, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O demonstrativo de metas anuais que integra o anexo de metas fiscais da Lei Municipal 1203, de 14 de julho de 2025, que dispõe das diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária para 2026. Passa a vigorar conforme redação apresentada no novo demonstrativo de metas anuais, parte integrante desta lei. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Santa Maria do Suaçuí, Minas Gerais, 3 de outubro de 2025. Prefeito Municipal Elias Silveira Godinho. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que trata da alteração do demonstrativo de metas anuais, parte integrante do anexo de metas fiscais da Lei Municipal 1203, de 14 de julho de 2025, que dispõe das diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária para 2026, LDO. A presente propositura tem o objetivo de dar cumprimento aos preceitos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja alteração se fez necessária para adequação das metas previstas na referida lei municipal às constantes do projeto de lei orçamentárias para o exercício 2026. Atenciosamente, Santa Maria do Suaçuí, Minas Gerais, 3 de outubro de 2025. Prefeito Municipal Elias Silveira Godinho. Muito obrigado, Sueli. Esse projeto
vai ser encaminhado para as comissões competentes para apreciação. A gente vai fazer um pequeno intervalo para a confecção da ata e já voltamos. Muito obrigado a todos.
Boa noite a todos, né? Voltando aqui aos trabalhos, eu vou estar pedindo a nossa secretária da mesa, Maria Sueli, para estar lendo a ata da segunda reunião ordinária do mês de outubro. Ata da segunda reunião ordinária do mês de outubro de 2025, da Câmara Municipal de Santa Maria de Suaçuí. Aos 20 dias do mês de outubro de 2025, às 18 horas, reuniram-se os senhores vereadores para a sessão ordinária, sob a presidência do vereador Wesley Regis de Souza. O senhor presidente solicitou que a funcionária Ádila Rocha fizesse a chamada regimental, tendo verificado a presença de todos os vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente declara aberta a sessão, invocando a proteção de Deus para a direção dos trabalhos. Ato contínuo, o senhor presidente informou que a reunião se iniciou com atraso de 40 minutos, devido a uma apresentação dos alunos da creche São Francisco. A reunião da Câmara, devido à queda da internet, não foi transmitida ao vivo. Ela foi gravada e será disponibilizada na rede social da Câmara. Em seguida, o senhor presidente deu oportunidade aos vereadores presentes para apresentarem ofícios, requerimentos e indicações. Dando prosseguimento, o senhor presidente solicitou que a secretária da mesa fizesse a leitura do projeto de lei número 265/2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e dá outras providências. Dando prosseguimento, foi feita a leitura do projeto de lei número 266/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Suaçuí, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. Em seguida, foi feita a leitura do parecer favorável da reunião conjunta das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos Municipais, sobre o projeto de lei número 267/2025, que dispõe sobre a denominação oficial de rua que menciona e dá outras providências. E conforme o artigo 183, inciso 1 e 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o senhor presidente colocou em votação em segundo turno o projeto de lei número 267/2025, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente solicitou que a secretária da mesa fizesse a leitura do projeto de lei número 268/2025, que dispõe sobre a alteração do demonstrativo de metas anuais que integra o anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2026, Lei Municipal número 1203, de 14 de junho de 2025. O projeto foi encaminhado para as comissões competentes para estudo e elaboração do parecer. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrados os trabalhos da presente sessão, da qual, para constar, eu, Maria Sueli da Silva Santos, primeira secretária da mesa, solicitei que a secretária da Casa lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada. Câmara Municipal, 20 de outubro de 2025. Ata em votação, se aprovado, permaneça como estão. Ata aprovada por unanimidade. Antes de finalizar a nossa reunião, né, queria fazer um agradecimento ao prefeito Elias e ao vice Paulo, né, que estiveram aqui com a gente antes da reunião ordinária para tratar de assuntos do interesse da população, né, ações que já foram feitas e que ainda serão realizadas. Né, quero agradecer mais uma vez eles por ter aceitado, né, o nosso convite e eu declaro encerrada a segunda reunião ordinária de outubro. Quero agradecer, né, a todos os presentes, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pedir desculpa, né, que infelizmente não teve como ela ser transmitida ao vivo, né, por causa da queda da nossa internet, mas ela daqui a pouco vai estar sendo disponibilizada nas redes sociais da Câmara. Meu muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.